Fala, turma, eu tô todo arrepiado. Eu tô chegando aqui na Academia Mizena, um templo da capoeira mundial. Vem com a gente, vem com o canal Ginga Raiz. Fala, turma do canal Ginga Raiz. Hoje chegou o dia, estamos aqui com o Mestre Burguês. Eu tenho um orgulho dele ser meu amigo e um ídolo que eu tenho. Mestre Burguês, muito obrigado por receber o canal Ginga Raiz. E aí, tudo bem, meu mestre? Tudo bem, é uma honra para mim estar aí com você. Sempre é bom, né? Obrigado, mestrão. Mestre, vamos começar o papo desse jeito. Como começa a história Mestre Burguês e a capoeira? Então, eu morava ali do lado da Imperatriz Leopoldinense, né? Sempre morei ali em Ramos, e jogava futebol, né? Na quadra da Imperatriz. E eu tinha um outro amigo também lá do Alemão, que jogava no time do Morro do Alemão lá. E a gente jogava pelada lá, né? Todo dia. E eu tinha um cara que batia na gente direto. Porra, tal de China, né? O período dele era China. E era franzino demais. Não podia pegar a bola que ele vinha e pá! Passava, né? E pô, só apanhava, eu e esse amigo meu. E chegou um momento que eu falei com ele, porra, esse amigo meu era o Nelson. Eu falei, Nelson, porra. Aí ele veio a ideia, porra. Aí descobrimos que ele era capoeirista, esse China. Eu falei, porra, então vamos fazer isso aí. Aí fomos tentar treinar, né? Com o livro, tentar. Com aquele capoeira semestre. Do professor Lamartine, né? Aí, porra, comecei a descobrir que no Rancho Alegre, ali em Ramos, tinha uma roda do mestre Mentirinha. Aí começamos lá para assistir e tal. Aí eu vi o Paulão, falei, porra, aquele estilo de lutador, né? Mestre Paulão? Isso. E eu falei, porra, esse cara que eu vou querer. Aí fui atrás, aí não tinha dinheiro para pagar. Apesar que a mensalidade era pouco, mas não tinha. E esse Nelson também era muito pobre, né? A gente não tinha dinheiro para nada. E a gente começou a catar chumbo, cobre, vender jornal, e fizemos um dinheirinho. Aí fomos lá, pagamos 3 meses. Aí eles acharam que a gente era rico. Aí me deram o apelido de Burguês e desse amigo meu de Conde. E assim começou a minha vida, na capoeira, né? E fui seguindo, estudando, né? Estudava num colégio ali também, em Ramos, 12 de agosto, colégio evangélico. E fui treinando, chegou a fase de entrar para o 2º grau, aí eu fui fazer técnico de contabilidade. Continuei, trabalhei de office boy lá na escola. Aí, bom, enfim, e tentando conciliar capoeira, treinava, estudava. E chegou um momento que eu não tinha mais condições de estudar, porque era um colégio pago, mas quem pagava era uma tia minha do Nordeste, que era solteirona e pagava as coisas para mim, né? Meu pai não tinha condições e tal. E teve um momento que eu tive que decidir. E aí começamos a ficar com 17, para 18 anos. Aí o Paulão entrou para o quartel fuzileiro naval. E eu fiquei perdido, né? E aí ele vinha nos finais de semana, eu ficava treinando com ele, assim, na vila onde eu morava. E assim foi indo, até que veio a ideia, falei, pô, não vou ganhar dinheiro com capoeira aqui não. Eu via os caras da Zona Sul, né, mas como chegar lá? Um pobre. Aí, o Carvalho, um cara que era fuzileiro, colega do Paulão, deu baixa, e ele era professor de karatê. Falei, porra, eu encontrei o Monsueto, né, que aqui no Sul chamava ele de Souza, que era aluno do Zé Maria. Falei, vai até lá e tal. Aí viemos aqui, eu e ele. Olhamos e tal, tudo diferente, aquilo lá, só gente branca pra caramba aqui. E voltamos. Aí eu falei para ele, pô, eu quero ir pra lá, Paulo. E esse cavalo falou que vinha comigo, mas acabou não vindo. Aí o Paulo me deu o dinheiro da passagem de ida, vim só com a passagem de ida, na doideira do mundo, a maior aventura da minha vida. Chegou aqui, o Monsanto me deu uma força, né? Falou com o dono da academia que ele dava aula, me deu espaço, mas não tinha aluno, era de um japonês, academia, Centro de Artes Marciais, num prédio aqui de comercial, e o cara deixou eu morar na academia dele, e finais de semana ele saía, né? Viajava, ele era supervisor geral da América do Sul, do estilo Gojuriu, e eu ficava trancado lá. E esse prédio não podia morar ninguém. Então, chegava sexta-feira às 7 horas,
você fechava, só podia descer, ninguém subia. Então eu só ia ver a rua. Você ficava preso. Só ia ver a rua segunda-feira. Não tinha televisão, rádio, nada, só aquele Não podia tatame. sair. Tatame de arroz, Sim. aqueles antigos. Aí treinava, que não doido, desesperado, não tinha comida, nada. Eu fiquei praticamente uns 6 meses só comendo banana aqui. O mestre Monsueto veio antes do senhor? Aqui veio antes. Chegou antes. Agora, mestre, o senhor, né, mora em Niterói, tem residência em Niterói, morou um tempo em Niterói, meu vizinho. E uma vez eu chamei o senhor para andar de bicicleta e falou: Mal, não sei andar de bicicleta, porque eu não tive condições na minha infância de ter uma bicicleta. E o senhor morou no complexo, hoje chama-se Complexo do Alemão. Como é que foi sua infância nesse espaço? Andando. Eu não tinha dinheiro de passagem de ônibus. Por exemplo, a academia agora do Zé Pedro, eu morava em Ramos, lá era em Bom Sucesso. Eu ia 2 vezes por dia andando e voltava andando 2 vezes por dia. Não tinha dinheiro, né? E eu ia para lá e isso foi uma fase que o Paulão estava... Nativa, né? Tava dando aula lá no Zé Pedro, ele, o Arthur, e o Zé Pedro que não estava conseguindo pagar o aluguel. Então eu cuidava, varria, limpava tudo, né? Treinava e depois voltava de novo. Então tive um convívio lá também de uns 6 anos mais ou menos com o mestre Arthur Emílio. E só andava antes. E o Paulo tinha esse vício também de andar a pé, porque ele também teve uma época que ele era durão, né? Então, não tinha dinheiro. E então eu tive uma influência dele muito grande, né? Ele só tomava Guaraná, não bebia. Então foi assim que eu fui vivendo, né? Legal, mestre. O senhor falou nessa época que o senhor catou bronze, cobre, chumbo para poder... Aí o pessoal pensou, beleza, já pagou 3 meses adiantado. Porque não era um costume da época. E nessa época, você chegou para treinar com o mestre Paulão, que é um ícone da capoeira mundial, uma pessoa que eu admiro, seu mestre, então. E como é que era esse tempo? Quem treinava lá? Como é que era essa fase dentro da academia do mestre Paulão? Então, o Paulo começou a dar aula, né, muito novo também, junto com o mestre Silas. Eram os dois juntos. Era uma fase... Eu não sou uma pessoa que não tenho muita lembrança nem da minha infância, né? Mas era duro, ele ensinava capoeira dura, né? Mas ele já tinha uma metodologia, sabe? Que eu não sabia nem o que era isso. Ele tinha um livrinho, ele fez um livrinho com cada graduação, com os golpes. Isso a partir de 73. Ele já começou quando entrou o negócio da cordel, né? Então foi muito legal isso aí. Eu fui aprendendo, era capoeira luta mesmo. Só, eu tinha uma dificuldade, magrelo, desnutrido. Você tem ideia, eu não tinha... Meu pai, às vezes a gente nem jantava, né? O jantar da gente era café com leite e pão com manteiga só. Inclusive Natal era assim, era muita dificuldade. Eu devo muita coisa da minha Arthur para mim, porque todo dia ele pagava uma angu baiana para mim. Quem? O mestre Arthur Emílio, todo dia pagava, ele via que eu estava com fome, e ele pagava uma angu baiana. Do Gomes, acho que era do Angu do Gomes, famoso. Ele pagava, aquilo ali foi... Então ele novinho, né? E uma vontade imensa de... Sei lá, a capoeira me enfeitiçou, né? A todos nós. Mestre, então nessa época, né? Quem eram os mestres e as rodas de referência nessa época? Bom, as rodas... no carnaval, lá da Central... O senhor chegou aí? Várias vezes. A roda de Caxias, a roda do Zé Pedro, né? A roda da Quinta da Boa Vista. Essas as rodas, acho que eram as principais que tinha. Assim. O senhor chegou a frequentar a roda do mestre Arthur Emílio? Lá na Higienópolis? Não. E a roda do mestre Mário Buscapé? Também não. Não, né? Perdão. Uhum. Agora, mestre, dentro desses espaços, dessas rodas, o senhor falou da roda central, que são rodas míticas, né? Roda da Penha. A roda da Penha também. Sim, sim. A roda da central, como é que era? Era uma roda, tipo, uma manifestação popular. As pessoas iam chegando, era, o dia inteiro de roda, porque aquilo era para os trem tudo ali. Então vinha aqueles pessoal do baiano, pessoal que sabia um pouquinho de capoeira. Tinha hora que tinha 10 berimbau, tinha hora que não tinha berimbau, tinha hora... Então aquilo ali não para a madrugada toda e roda. Tinha momentos da roda era boa, às vezes ficava violenta,
né? Era no carnaval, né? Carnaval. Roda, Era todos os dias de carnaval. todos os dias, direto, praticamente 24 horas de roda. Era fantástico. E, inclusive, teve uma época que o mestre Paulo Gomes levava os alunos para lá e ele sempre botava aqui os alunos dele contra o pessoal do Rio para testar. E ele tinha uma época, ele levava no Zé Pedro e falava: quem derrubar meu aluno ganha 100 e poucos cruzeiros. O mestre Celso me falou isso. Né? E, não sei, porra, e os alunos dele eram tudo brabo, né? E usava calça preta. Então era isso aí, a roda central era muito boa. E tem rodas míticas, né? E essa a roda da Penha, a roda da Central e a roda do mestre Zé Pedro. É um espaço mítico, um espaço da memória que é cantado e contado pelos capoeiristas dessa época, os primevos. Fala um pouco sobre essa roda do mestre Zé Pedro, mestre. A roda do Zé Pedro era uma roda fantástica, né? Ela começava acho que às 10 horas, não tinha hora de terminar. Então era uma roda que vinha de tudo que é canto. Era um ponto de encontro. Chegou até a entrar no negócio da Secretaria de Turismo, para os turistas. E a gente tudo que é canto. Não tinha estilo, não tinha nada, capoeira de tudo que é parte tinha. Então, grandes capoeirinhos ali. Não era qualquer um que jogava ali, porque a roda era quente. E eu acho que quem teve a experiência de jogar ali pode ter certeza que se sobreviveu, continuou na capoeira. É porque era bamba, né? É, porque era uma grande roda. Ninguém, porra. Era fantástica a roda lá. O meu primeiro mestre foi o mestre Milton, né? Ele frequentou a roda com o mestre dele, que era o mestre Celso, e ele realmente me falou que o mestre Paulo Gomes chegava com um ônibus de São Paulo. Isso. E falava: olha, vem 100, era 100 cruzeiros na época. Não me lembro mais. Quem derrubar um aluno meu. Aí o pessoal ficava em polvorosa. Todo mundo ia batendo. Mestre, como era? Me fala os mestres que frequentavam essa roda. Rapaz. Os que o senhor lembra? Tem, porra, o mestre Celso com os sobrinhos dele, né? Que era sargento, acho que era o Eduardo. Tinha o mestre Arthur, que sempre estava lá. O pessoal da Senzala sempre ia lá também. Não era todos, né? Tinha um que ia sempre. E o Malhado. Luiz Malhado. Touro, Dentinho. Esse pessoal do subúrbio todo, Paulão. né? Paulão, Mentirinha. Paulinho Godoy, Corvinho. Paulinho Godoy, Corvinho, Amarelinho. Corvão. Tem pessoal antigo lá, eu tô me lembrando de todo mundo agora não. Mas era uma galera. Ali era uma roda de bamba, não é qualquer um que jogava. Quando chegava o pessoal da Zona Sul com os alunos, rapaz, aí o bicho pegava lá. Então tinha uma rivalidade. Me fala então sobre um jogo que, se o senhor parar para pensar, um jogo que você não esquece, que está na sua memória entre capoeiristas na roda do Zé Pedro. Mas teve vários jogos assim do Paulão, muito. Ele com camisa, né? Viu também um do Touro com camisa, que o Touro deu um voo do morcego. Assim. São jogos assim mágicos, né? Teve um também do Paulinho Godoy, né? Com Vermelho Boxer. Então teve Vermelho Boxer de Mestre Bimba? O que. Não, é aquele que deu aula e foi morar. Acho que era do Bimba ele. Sim. Não me lembro se. Não é o Vermelho do Bastião. Sim. Depois foi pra Manaus e morreu lá. Veio a falecer lá. Mas Paulinho Godoy jogou. Porra! Foi uma pancadaria danada os dois. Era brabo, danado. E tinha muitos jogos, era muito. O Corvão quando entrava era um. Elegante. Aí parava tudo. Todo mundo falava que ele era muito elegante de jogar. Demais, técnico demais. Ele e Peixinho era muito técnico. Muito. O Corvo chegava, o chapéuzinho dele, aquela ginga de malandro, coisa bem. E era um estilo diferente do Mentirinha, né? E o Peixinho também, pelo menos eu, né? Gostava muito, muito técnico. Muito, muito. E um capoeirista que o senhor jogou ali naquela roda, que o senhor fala, porra, foi um jogo bom, um companheiro à altura dessa roda? Rapaz, eu tinha um aluno de Zé Pedro que era bem parceiro meu. Deixa eu me lembrar o nome dele. Ele parou com a capoeira. O Júlio César Figueroa.
Eu andei muito com ele, assim, pras rodas, né? Principalmente ali de Campo Grande. Ele era parceirão mesmo, eu gostava muito dele, ele também de mim. Eu não lembro o nome dele, o aluno Zé Pedro, que ele era assim, um branquinho, sabe, rápido, né? É um cara que eu gostava muito, ele treinava muito e eu andava muito com ele também. A lembrança que eu tenho é dele, sabe? Mestre Moraes jogou lá? Jogou. Ah, desculpa, até esqueci, Moraes. Eu ia pra lá também. É. Moraes ia pra lá. O pessoal também, tudo chegava da Bahia, pra lá, frequentava lá. Né? E Zé Pedro sempre foi o comandante lá, né? Zé Pedro é um cara muito respeitado. Linha dura? Mas era humilde, gente boa demais, pô. Muito gente boa. Um cara também que às vezes me via, pagava tudo pra mim, depois acabava a roda. Que ele via que eu limpava a academia, né? Os banheiros. O Zé Pedro era capoeira dura mesmo. Dura. Vou te contar. E uma pessoa fantástica. Fantástica. Bacana. Mestre, dentro dessa... Porque ali tinha a roda do mestre Arthur Emílio, mestre Zé Pedro. Ali era a zona da Leopoldina, era um celeiro de bambas, né? Um celeiro de bambas. O senhor chegou a sair no Cacique de Ramos? Por vários anos. É mesmo? 10 anos. O Cacique de Ramos tinha uma aula de capoeira. Fala um pouco sobre essa aula de capoeira. Era do Mentirinha essa aula, né? É mesmo? Depois parece que o Túlio começou a comandar. Às vezes que eu saí, era o Mentirinha que comandava. Uma vez teve uma porradaria do cacique com um bafo. Depois teve uma briga também do cacique com a polícia. Uma vez, porra. O senhor brigou também, mestre? Briga de tumulto, né? Eu, magrelo, não podia estar enfrentando aqueles caras. Mas via tudo, presenciei, pelo menos, né? E a roda, a ala da capoeira do cacique era... Famosa, né? Famosa, pô, dava prazer ver aquilo. E eu saía todo ano também na Imperatriz. Só ligado ao samba, né, mestrão? Frequentava, eu não saía da Imperatriz. Imperatriz é minha escola, né? Minha escola. Apesar de eu gostar da Mangueira, mas a Imperatriz eu fui criado ali dentro, praticamente. Então E a Roda da Penha? A Roda da Penha, pô, é uma roda especial. Era o mês de outubro ali, todo mundo esperando. Chegava domingo, a roda, o bicho pegava. Era muita gente. Era a roda, o bicho pegava lá. Fala um jogo quente que você viu assim, que foi, porra. Rapaz, lá, não me lembro, assim, mas lá sempre a roda foi quente. Sempre. Não tinha mimimi, não. Eu peguei uma outra época, mas eu vejo as pessoas falarem que eu fiz altos jogos na Penha, não sei no seu tempo. No meu tempo eu nunca vi um jogão, era sem briga, entrava e brigava. Como é que era no seu tempo? Tinha um jogo e tinha, às vezes, os caras que chegavam pra pegar mesmo, né? Não tinha de tudo, né? Depois ela ficou violenta demais a roda. Aí, uma época parou, acho que o pessoal lá do tráfico mandou parar a roda. Depois parece que voltou, mas nunca mais vai ser a mesma coisa, eu acho. Tomara, né? Tomara que volte a ser uma roda, uma memória. Era uma coisa... O pessoal, parece que alguns mestres do Rio de Janeiro, né, estão tentando reativar a Roda da Penha. Eu acho que essa iniciativa é bem interessante, porque é uma roda que está na memória coletiva do... Faz parte da história da capoeira do Rio de Janeiro. Exato. Mestre, o mestre Mentirinha, o senhor fala do mestre Paulão, que foi aluno do mestre Mentirinha. E o senhor teve um contato muito próximo. E o mestre Mentirinha, ele é um ícone da capoeira mundial, né? É uma lenda. Fala um pouco sobre o mestre Mentirinha. Rapaz, o mestre Mentirinha, para mim, ele era perfeito. Como ele foi aluno do Mestre Paraná, ele jogava uma Angola perfeito. Instrumento, não vou nem falar. Você deve saber que ele era bom demais, né? Primeiro, o Mestre Paraná era, Deus livre, sabia tudo, né? E ele teve muita influência da capoeira do Arthur, luta. Porque a capoeira do mestre Arthur era uma capoeira, não era aluno de Bimba, de Pastinha, né? Veio de Itabuna, com a capoeira luta, fazendo várias tudo na época. E ele sofreu muita influência. Ele também tinha, então o Mentirinha começou a ter capoeira luta mesmo. E ele se identificou, acho que até mais. Mas ele jogava uma Angola, porra. O Mentirinha era perfeito. É uma pena o Rio de Janeiro não saber o valor que esse homem tinha. O mestre Mentirinha me disse que a alma dele era mestre Paraná e o corpo dele era mestre Arthur Emílio. Que ele colocou o jogo dele, se inspirou muito no mestre Arthur Emílio. Muito.
E reza a lenda, que no Rio de Janeiro, naquele espaço, no subúrbio, para dar aula de capoeira... Tinha que pegar autorização. Autorização mentira. Os caras pediram autorização. Ele é assim, oi, mestre Mentirinho, eu posso dar aula ali? É. E tinha muita época que antigamente você ia dar aula. Quantas vezes eu fui com o Paulão ali a testar o cara, não quer saber que grupo quer. Saber se vai dar aula, vai testar. E o Paulão sempre foi um grande lutador, né, de capoeira. Né? E também tem a história que o mestre Paulão já nocauteou muita gente, né? Muito, mais de 30 nocaute. O senhor viu? Vi vários. Não vou perguntar o nome de ninguém, mas ele nocauteou mesmo. Na roda, bum, caiu. Porra, aqui mesmo em Curitiba, uma vez ele veio aqui, novo ainda, tinha recém-chegado. Tinha um cara que foi querer me fazer dele. Rapaz, ele tinha uma manha de soltar a melhor de compasso, me fazer que ia, não ia, e pum, queixo, lona. O cara ficou mais de meia hora desacordado. E não voltava, não voltava. Ele era fantástico. Bravo, né, mestre? Tinha uma armada de martelo também, pegava sempre. O mestre Celso também conta uma história com o mestre Celso lá, naquela área de Caxambi, né, e tal. O pessoal para dar aula tinha que pedir autorização. Os mestres tinham essa influência, né? Como se fosse o xerife da área, né? Isso aí. Era uma coisa assim, acho que era a cultura da época, né? Ninguém... E Nauá mesmo. Nauá, pô, o Paulão era toda hora atrás dele, pegar. Ele tinha um medo do Paulão. Aliás, muita gente, né? Porque o Paulão era perigoso na roda. Ele jogava, o jogo dele só era objetivo. Capoeira luta. Luta, objetividade. Né? E era um cara muito alongado, né? Tanto é que quando eu vi ele na roda do tiro, eu me apaixonei. Falei, é isso que eu quero treinar. É meu mestre. Foi aí que eu realmente me identifiquei com aquilo. A capoeira do Rio é luta, né? Sim. Sempre foi historicamente. luta, tudo. Não tem, né? Mas era uma capoeira que, por exemplo, a parte de musicalidade, ela não era firme, né? Não posso dizer, não tinha regra. Aliás, a capoeira nunca teve regra. Né? Então, aí eu me preocupava com isso. Na década de 80 eu comecei a frequentar a Bahia. Fui buscar essas coisas que eu fiquei de 80 praticamente até 88, 89, indo para lá. 6 meses, 3 meses. E eu devo muito ao mestre Tapuante, que ele me levava na casa do Valdemar, aí eu comecei a conviver. Pausante ficou meu amigo, né? Meu amigão. Esses caras não viajavam. Em 87, acho que foi 87, eu trouxe o João Brandt, que trabalhava na bomba de gasolina. Trouxe o João Pequeno. Comecei a trazer. E o Paulo dos Anjos, foram os primeiros. Sabe, da guarda. Mestre, antes da gente chegar agora, nessa década de 1980, eu queria saber como, o que é que o senhor pensou? Porque o senhor vivenciou esse celeiro cultural do Rio de Janeiro e vou para o Sul. Como é que foi isso, essa virada de chave de vir para o Sul? Mas então, foi como eu te falei, né? Chegou um momento da minha vida, eu passei naquela faculdade SUAM, para administração de empresas, mas meu pai não tinha como pagar, não tinha dinheiro, eu desisti. Fui tentar educação física, mas antigamente a educação física tinha que fazer teste físico. Eu passava no teste físico, chegava na escrita não passava. Aí uma vez, a UERJ tinha um número que era para profissionais, então até uma vez eu fiz vestibular lá, aí entrou Adílio, entrou o Baianazol, fiz junto comigo, né, o mestre Baianazol, e eu não entrei, porque tinha umas vagas separadas para essas pessoas, atletas, né, que tinha esse negócio. E aí eu vi que não ia estudar, sabia que no Rio, me veio uma coisa, no Rio eu não vou ganhar dinheiro, para sobreviver com a capoeira. E como eu conheci o Monsueta, ele me chamou para vir aqui, foi aí que surgiu a ideia de vir para cá. Eu falei, eu vou tentar lá, porque lá, cheguei aqui, não tinha nada. E essa cultura? Porque é um choque de cultura. Você chega num lugar no sul do país, um lugar com a colonização europeia, para trazer uma manifestação de cultura afro-brasileira. Como é que faz? Como é que foi esse choque cultural? Foi demais. Sofri muito preconceito aqui, muito. Não podia falar que era do Rio, porque aqui, aqueles curitibanos antigos, o Rio de Janeiro era sinônimo de malandro. Cara malhado, até hoje, né? Mas melhorou muito. Né? Andava com o berimbau na rua, o cara, você vai pescar onde? Então foi difícil, né? Mas graças a Deus me ajudou. Eu acreditei na capoeira muito e continuo acreditando, como
profissão, com tudo, né? E eu acho que foi isso que me... E eu tinha uma coisa, né? Eu botei na minha cabeça, não vou voltar. Porque, pô, vai ser uma derrota muito grande pra mim. Esses caras vão rir muito de mim aí, né? E teve um momento também que eu estava aqui, passou por aqui, fazendo show, o mestre Edivaldo Baiano. Daqui eles iam pro Japão, e ele queria me levar. Eu falei, não. Porque meu sonho era ter uma academia. Era esse. Meu sonho era isso. Só que eu consegui, aí a coisa foi crescendo, trabalhando. Comecei. Não existe sorte, existe trabalho. Tem que trabalhar muito, se dedicar. Eu já tinha uma tendência a gostar de... Colecionava muita reportagem de capoeira do jornal. O Dia. Eu também. E tal. Comecei assim. Aí andava muito com o GG, parava no sebo. Tanto é que ele falava, pô, você é um cara que tem sorte, você entra, acha. Então, uma vez lá em Caxias, eu entrei num sebo lá de coisa, eu achei o disco do Traíra. Pô, ele falou, eu nem sabia o valor daquilo. Aí comprei, tenho ele até hoje. Aí comecei a me dedicando assim e tal, começando a despertar. E comecei a ler. Eu comecei a ser autodidata. Aí comecei a ler negócio de educação física, valência e tal. Pô, aqui às vezes me chamava para dar palestra e tudo, né? Tem aquela cadeira que é esportes contra... os esportes que eu não tem na faculdade, né? Esportes emergentes? Aí eu falava das valências da capoeira e tal. Eu não tinha nem... Mas eu lia bastante. Lia e conversava muito com os caras da educação física. Eu tenho um amigo de infância, né? De Ramos, que ele depois foi para Bom Sucesso, que ele tinha parceiro do Pavão. Sim, Pavão professor de ginástica. ginástica. Elbas, eles tinham um trabalho, né? Ginástica brasileira. Sim. Esse cara é irmão meu. Beberam na fonte do Inesio. Robson Nascimento. Robson, ele mora nos Estados Unidos até hoje. É irmãozão mesmo, irmão. E, pô, comecei a aprender bastante, comecei a aprender. Eu era curioso, né? Eu tinha uma coisa que eu seguia do meu pai. Sempre esteja do lado das pessoas que sabem mais que você. Que você vai aprender com essas pessoas, né? E andar com a pessoa correta, né? Aquelas coisas do cara antigo, né? Meu pai era um nordestino todo certinho, né? Não tinha... E eu comecei a ler, fui lendo. Aí, acho que em 74, eu fiz um curso de massagem, o Paulão pagou pra mim, me deu de presente, né? Porra, eu fazia tudo, né? Eu fazia a contabilidade já do Paulão, eu cuidava de tudo, do dinheiro, das pessoas que pagavam. Aí ele pagou. Eu fiz um curso de massagem, era 1 ano, mais 6 meses de estágio. Aí, porra, aprendi cinesiologia, comecei a ver aquilo, rapaz, tem até hoje o livro. Você tinha que saber, tinha prova, né? Aí, cinesiologia, anatomia, miologia, osteologia, comecei a aprender os nomes dos ossos e tal. Aí depois passei 6 meses fazendo estágio no hospital lá em Jacarepaguá de pessoa de deficiência física, né? Porque a gente aprendia a massagem terapêutica, a estética e desportiva. Aí tinha que fazer esse estágio. E aí me despertou mais bem. Aí eu gostei da anatomia, rapaz, comecei a ler e, porra, os caras não acreditavam. Eu comecei, e aqui em Curitiba também tinha muito aluno, às vezes que era de classe social mais alta, de cara formado e tal, eu gostava de conversar para aprender. Até hoje eu converso muito com, tem muita advogada aqui na academia, eu converso com todos eles, né? Mas mal eles sabem que eu tô querendo aprender. Tá aprendendo, né? Então a gente aprende sempre com os outros, né? Mas, mestre, eu sei que quando o senhor chegou aqui, teve também oposição. Só teve uma academia de capoeira que foi uma grande rival sua, que os alunos até se desentendiam, que deu origem até mesmo a algumas questões ligadas ao Vale Tudo da época. Conta um pouco sobre isso. Bom, aqui em Curitiba teve o mesmo problema de São Paulo. Quando chegaram Joel, mestre Joel, Fenado, mestre Suassuna, foi um choque, né, com os caras das outras lutas, não acreditavam na capoeira. Mestre Joel, não sei se vocês sabem, ele foi na televisão e desafiou qualquer um. Desafiou todo mundo. Brabo, né? Brabo, e ele sabia luta livre, né? Desafiou. E ele era fiel à capoeira, muito fiel. E aqui aconteceu a mesma coisa. As lutas aqui ninguém acreditava. Quando eu cheguei aqui, quem mandava era karatê. Judô luta muito forte. E tinha um outro mestre que já estava aqui. E a disputa de mercado, a concorrência, o cara... a cabeça jovem, né, mais jovem, né?
não aceitava que chegasse outro cara, queria ser o dono. Vai. Aí, porra, eu cheguei com mais organizado, com novidade, muita novidade da capoeira, né? E aí teve muita briga, normal. Hoje em dia ele é meu amigo, né? Chegou a trazer a galera do Rio pra vir pra cá, pro Paulo Havia sempre, não, havia sempre pessoal pra cá, né? Mas não pra... Não, mas vinha pra jogar, pra jogar, O problema era eu e ele só. Né? Agora, mestre, alguns grandes atletas do MMA, né, e que foram do Vale Tudo, que foram da Shootbox, foram seus alunos, né? Sim. Teve o Anderson Silva começou na capoeira com a gente, Pelé. o Pelé, o Jorge do Kamikaze, o próprio Rudimar também fez um pouco de capoeira. Rudimar Fedigo foi seu aluno? Treinou pouco, uns 6 meses, mas treinou. Então, também eles tinham uma identificação muito, tem até hoje comigo, né? O irmão do Vanderlei. O Vanderlei não treinou comigo porque ele não, eu cobrava mais caro que o futebol. Vanderlei Silva. Aí entrou o irmão dele. Você vê que foi até bom pra ele, né? Que ele explodiu, né? A capoeira talvez não ia dar isso pra ele. E uma vez eu ouvi a história que o mestre Nélio Borges, que é o introdutor do Muay Thai no Brasil, ele começou o Muay Thai em Curitiba na sua academia, na Academia Muzenza. É isso? Isso. O Nélio dava aula de Muay Thai, de Taekwondo. E ele pitou um cara no Rio, um holandês, dando um curso lá de Muay Thai. Ele foi lá fazer. Ele foi lá fazer o curso e tal, voltou e começou a dar aula de Muay Thai na minha academia. Foi ali que começou. Depois ele foi para Água Verde, uma casa. Mas ele começou lá na minha academia. Muito gente boa. Né? Sim, eu tinha medo dele. Eu comecei a treinar, eu fiz umas aulas com ele. Mas eu tinha medo que ele tinha onda de acupuntura, lembra? Aí o meu ombro saía do lugar. Não, vou fazer uma acupuntura, eu morri de medo dele, que era a barba, eu era mais novinho, eu falei, não, eu vou correr dele, lá na Ilha do Governador. Ele é de lá. Eu morei no Morro do Dendê e ele dava aula ali perto, numa academia. E ele do taekwondo era, porra, eu vinha pra geração dele, o cara botava a canela assim, o cara vem com um taco de beisebol, pá, o cara era animal. A minha Maria. Gente fina, humilde. Porra, ele é um cara que foi o cara mais importante do Muay Thai, né? Mas depois o Muay Thai cresceu muito, né? O senhor trouxe esses elementos da capoeira lutada do Rio de Janeiro para o Sul e foi resgatar essa tradição da capoeira da Bahia. Sim. Como é que foi isso, mestre? A curiosidade, pô. Eu sentia que foi, porra, porque a gente aprendeu, a capoeira só luta, né? Só luta porrada. Só treinava, naquela época, eu só treinava pra bater no outro. O objetivo era nocautear. E eu comecei a ver que estava faltando alguma coisa. E eu via que a capoeira da Bahia era muito a própria musicalidade. E no Rio não tinha regra nenhuma, né? Não sabia de nada. Aí comecei a ir buscar, né? Buscar essas referências baianas. Esses fundamentos da capoeira baiana e Angola. E foi muito bom para mim. Eu aprendi muito. E procurei misturar um pouco. Minha capoeira ficou misturada um pouco. Tem cara que não gosta lá no Rio disso. Acha que eu disse que eu sigo o mestre Bima. Eu não sigo o mestre Bima. Eu sigo o que eu achei que era bom, né? Eu acho que é importante você não deixar morrer essa metodologia dele. Entendeu? Porque tá desuso, sequência. Mas você tem que saber, pô. Faz parte do fundamento, né? E pesquisei muito capoeira regional também. Né? Minhas referências o mestre Tapuã e o mestre Ezequiel, também que era meu amigo, me passava muita... Conversei com muitos outros lá, né? Mas em Angola, porra, eu ia muito na academia, o Tapuã me levava no Valdemar. Né? Pô, eu tenho muita coisa gravada com ele. Inclusive fiz até um CD dele cantando nesses eu tenho mais de 10 fitas cassete, aquelas fitinhas. Sim. Né? Já passamos para DVD, para fazer um livro, né? Está na mão de um aluno meu, mas ele até agora... Tem que fazer, mestre. A capoeira precisa. Livro sobre o mestre Valdemar. Por favor, nos presenteie. Muita entrevista, muita. Então, o Mentirinha divulgou muito negócio do estilo que ele disse que tinha criado, que era a capoeira Barra Vento. Sim. E eu perguntei pro Valdemar também, ele falou que não, tem, jogar mais rápido, não sei o quê. Eu tenho muita coisa conversando com ele, né? Então é isso aí, eu tentei ver o que tinha bom na Bahia, peguei, o que é bom do Rio, peguei, né? E juntou com a característica do Sul. Sim. Né? Sim. E agora, mestre, a minha primeira vez que eu tive contato com o senhor
foi a partir do seu disco. Então o senhor foi uma pessoa que teve um disco, escreveu livro, teve jornal de capoeira, revista, enfim, mais coisas. O senhor tem uma série de produtos, eu não gosto de falar produtos, mas iniciativas que divulgam a capoeira, que colocam a capoeira nesse aspecto dessa visibilização que é tão importante. Fala um pouco sobre esse empreendimento que o senhor teve, esses empreendimentos. Então, eu já tinha... Eu me espelhava muito nesses caras nos clubes de futebol, né? Eu via lá, porque eu fui muito criticado, principalmente pelo Rio. Fazia muita camiseta, né, diferente. Eu já via, pô, não, o cara tem que fazer a camiseta de cor para eles andar na rua e tal. Chaveiro, os clubes tinham chaveiro, pô, comecei até flâmula. Os caras, eu tenho. Parei com fazer isso, né? Mas aí foi me despertando isso. Eu sempre tive essa curiosidade e tenho uma tendência para essa coisa, né? Eu sempre fui organizado, muito organizado. E, pô, eu acho que se já fazer jornal vai ser bom. O jornal surgiu o seguinte: um dia eu estava na casa de Itapuã, conversando ele e o Fred. Fred Abreu. Aí me veio a ideia, aí eu falei, pô, faz mesmo, botou uma pilha em mim. Aí eu comecei a fazer, eu achava que aquilo também ia ser bom pro grupo, ia divulgar o grupo. E eu fazia, né, com o dinheiro que eu ganhava da academia, e dava. Não era nada vendido. Era pelo correio que eu mandava pros amigos. O meu mestre recebia, eu mandava pra todo mundo. Eu gastava uma grana de... eu achava que... Eu tinha essa coisa, não, tinha coisa que eu tinha, que às vezes o outro capricha não tinha. Eu não queria guardar aquilo pra mim, eu acho que tinha que passar pra frente, pra todo mundo ter. Sempre tive esse pensamento, né? E o jornal foi um sucesso, assim, né? E depois, o livro é o seguinte, quando eu cheguei aqui em 1978, tinha uma aluna aqui que me disse, vamos escrever um livro, escreve um livro. Aí ele me ajudou muito, né, a fazer, que era o estudo da capoeira. Sim, eu tenho. Me ajudou muito, tá? Mas é um livro muito desatualizado hoje. Mas na época era um livro com referência. Aí depois me veio a ideia de fazer um livro de... Eu já tinha uma apostila para ensinar os alunos a cantar. Porque aqui foi difícil ensinar capoeira. Porque os caras não tinham cintura. Só falava português. Mas só tinha estrangeira, descendente de ucraniano pra caramba, polonês, alemão. Pra você ter uma ideia, não tinha, quando eu cheguei aqui, preto aqui. A roda minha era só branca. Branco. Aí depois entrou o Sacizão, que é um cara que o pai dele é do Rio, a mãe também, e ele nasceu aqui. Hoje ele tem mais até de 60 anos até. Mas era só ele, de pretinho. Então aquilo era, mas lá não é, cheio de gente, tudo misturado, né? E me veio a ideia, esse cara me deu a ideia, né? Vamos fazer e tal. Aí eu fiz uma apostila para ensinar eles a cantarem. Aí me veio a ideia de fazer um livro de cântico. Cânticos de capoeira. Eu tenho também. Tem umas partituras que ele... Eu não faço partitura, ele que fez, me ajudou. Então, ensinando como a tocar e botei um monte de música e tal. Fazer. Na época foi bom. Foi bom para a época. Mestre, e com isso tudo, isso constitui o Grupo Muzenza. Fala um pouco sobre o Grupo Muzenza, mestre. Onde tá, como tá, o que é? Pois é, por exemplo, o dono do prédio aqui, ele era judeu, né? Fugiu da guerra lá da Segunda Guerra e tal. Eu aprendi muito com esse cara. Então ele me ensinou que os judeus, como é que eles trabalhavam, a riqueza deles, que era um triângulo, que era diamante, imóveis e dólar. E eu peguei toda essa coisa para minha... Eu falei, não, vou divulgar. Muzenza, capoeira, burguês. O cara falar em burguês vai lembrar da Muzenza. Falar na Muzenza vai ter que lembrar de mim. Capoeira. Era um triângulo. Eu trouxe essa coisa aí, deu certo. E comecei a divulgar a Muzenza e tal. E tive muito aluno, perdi muito aluno também, porque até na sua palestra hoje você tocou nesse assunto, a gente aprende errando, né? Eu queria que todo mundo fosse brigador, perdi muito aluno. Tinha aluno que... E quando dói o bolso da gente, aí que a gente aprende mais, né? Tinha aluno que tinha um potencial incrível, mas não queria jogador. E na minha cabeça não tinha que jogar. Tinha que ser porrador. Falei, porra. E perdi muita gente boa, né? Pararam
acabaram parando, mas aí eu vi, opa, aí eu comecei a ensinar, não, vinha aqueles que queriam só gostar da musicalidade e tal, aprender a ganhar, né? E a música crescendo, crescendo, crescendo. Aí teve uma explosão no final de 80, no final de 80 e início de 90, começou a ter uma explosão, né? Crescendo aí, dentro do estado, e depois fui para o Rio Grande do Sul, e a coisa foi acontecendo assim, que eu não esperava isso. Não trabalhei para isso, não sabia disso. Aí foi crescendo, crescendo, crescendo. Depois vi as revistas também, que teve uma época em São Paulo que tinha gente que não acabava mais dando aula. Mas tudo descontrolado, né? Porque a gente também não tinha essa experiência, não tinha ninguém me ensinando nada. Eu aprendi apanhando a vida, né? Minha faculdade foi a vida, né? Então fui aprendendo e tal. Hoje em dia estou gerando melhor, né? E não parou de crescer. Aí teve um que foi para primeiro núcleo, nós foi em Londres, né? Aí depois foi outro para Portugal, foi crescendo, crescendo. Quantos países? Hoje estamos em 63 países. Então acabamos de abrir agora 63, abrimos agora na Bélgica. Ensinando com a língua portuguesa, os golpes com a língua, as cantigas. Isso, dentro do nosso regulamento, né? Então eu acho que hoje as pessoas querem montar grupo e ser grande. Uma vez eu conversando com o Peixinho, ficamos 5 dias lá em Salvador, num evento do mestre Grandão, e a gente conversou muito, né? E eu toquei nesse assunto. Ele falou, assim, nada a ver, ninguém programou nada não. Ele foi crescendo, crescendo, crescendo. Quando for ver, o negócio estava já. O senhor sai do Complexo do Alemão para ser o embaixador do mundo. O senhor esperava isso na sua vida? Nunca. Primeiro que eu vim, um dos motivos de eu também sair do Rio, minha família não tinha condição nem de comida, né? Então era uma boca a menos. Eu queria dar isso pro meu pai. Eu vi meu pai vender a aliança dele para comprar comida, pô, era triste, né? Porra, Natal, eu não suporto Natal porque eu nunca tive Natal quando eu infância. Natal era café com leite, pão com manteiga e dormir. 9 horas e dormir. Não tinha, né? Então não tive isso. Não ganhou bicicleta? Nunca. Porra, natação, eu nem sabia que existia. O cara aprendia natação, eu vivia aqui, porra. Eu não sabia. Mas aprendeu a nadar aqui? Não. Só nada na Brabeza, né? Mas era metido. Eu ia lá, tem uma época que eu ia muito para o Arpoador lá, mas nas paralelas, e queria pegar jacaré, né? Fiquei uma vez afogado lá no Arpoador, outra vez na Praia do Diabo. Mas eu pulava do diabo, né? Eu pulava do diabo para nadar até o posto 7 ali. Novo. Mestre, o que é a Muzenza? O que é Muzenza para o senhor? O que é a Muzenza? A Muzenza é minha vida, né? Passou a ser minha vida. Eu respiro ela, eu acreditei. E quando o Mentira deu esse nome para o Paulão montar o grupo, ele falou, esse nome é muito forte. Muita coisa. É muito forte, porque esse nome é forte. É um nome que tem 7 letras. E eu trabalhei muito em cima do nome também, né? E às vezes para mim hoje sei lá, é uma coisa que eu nunca esperei chegar onde eu cheguei na minha vida. Mas a gente tem que ter fé, tem que trabalhar com honestidade, com seriedade, não enganar os outros. Eu vi muito capoeirista enganando os outros, né? Fazer batizado, pegar dinheiro, sumir, essas coisas amadorismo, né? Essa malandragem que existia na cabeça hoje, graças a Deus não existe. Pode ter um ou outro, né, ainda. Mas eu sempre trabalhei porque minha família era pobre, mas era honesta. Meu pai sempre falava, comprou que tem que pagar. Passa fome, mas não deixa sujar teu nome. Isso era lei na minha casa. Então isso, a capoeira, levei para dentro da capoeira, né? E eu, como já era também organizado, então juntou tudo. E graças a Deus, Deus me ajudou tudo, me iluminou, me considero uma pessoa iluminada, né? Que eu acho que até tem uma coisa que eu não mereço tanto, eu acho. Merece, né? Entendeu? Tem um patrimôniozinho, e sempre passo isso para as pessoas que estão comigo, né? Cuidar da aposentadoria. É um cara, eu nunca briguei para ter aposentadoria, eu fui lá e recolhi. Fiz a minha parte. Pagou o INSS direitinho? Paguei 36 anos, entendeu? Porque meu pai já também falava que não tinha que trabalhar, porque lá no Rio eu fiz bico de tudo, né? Eu fui ajudando pedreiro, eu trabalhava lavando prato em bar, enfim,
E não era nada carteira assinada na época. E ele falou, isso não dá futuro, dá futuro. Então, isso ficou na minha cabeça, né? Eu era autônomo, né? Uhum. Então, comecei a pagar. Me aposentei, tem 11 anos de aposentado já. Tá bom, hein, mestre? Mas sabe como é que é, né? Você paga tanto salário, mas na hora o governo te dá meio da reduz metade. bastante. Né? Mestre, uma alegria. Uma alegria? Os meus filhos. Uma tristeza. Rapaz, quando eu fiquei doente. Porque é nessas horas que a gente vê quem é os amigos. E eu tive um cara que... Ele sempre tá nas minhas orações, o Abano. Mestre, de mim. Mestre Pedro Abano. E Raimundo Dias me ligava toda semana. Que Oxalá os tenha. Mestre, uma saudade. Eu sou lá do Rio, nos tempos dourados. E por que preto e vermelho na Muzenza? Bom, depende. Pode ser o que você está pensando, mas também é uma homenagem que eu faço preto aos africanos, e vermelho é o sangue, é a vida. É o Flamengo? Também. Gente, mestre burguês, face a face com vocês no canal Ginga Raiz. Muito obrigado, mestre. Eu que agradeço, é uma honra para mim estar com você. Você sabe que tem um carinho muito especial por você. Deixa a mensagem pra turma. Gente, seja bom da pernada, mas seja melhor aqui, ó, na cabeça. Vamos estudar, porque só assim a gente muda esse país, muda a capoeira, melhora cada vez mais, e você vai ter um leque muito grande na sua vida. Galera, segue, compartilha, se inscreve no canal. Axé e até, meu mestre. Axé. Obrigado. Axézão pra você.